Oi, bom dia, muito bom dia. Começamos o Inspire-se desta quinta-feira com imagens de Porto Alegre, imagens ao vivo, nesta manhã ensolarada. Olha que imagem maravilhosa para inspirar o seu dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao programa de hoje. Neste momento faz 27 graus aqui na Carlos Gomes. Estamos na Carlos Gomes, como você pode ver pelo nosso estúdio panorâmico aqui. Manhã quente em Porto Alegre. A previsão é que esquente ainda mais e depois venha chuva e frio. É assim, né? Então tem de tudo um pouco nesse mês de maio. Muito calor, previsão de chuva e muito frio ainda para o nosso final de semana. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento de líderes. Também sobre um evento que completa 10 anos aqui na capital, que reúne muita música e diversão para você. E também vamos saber da Ana Hoffman como se preparar para o frio com roupas para os nossos pets. É isso mesmo, o que tem de novidade aí, o que tem também de dicas para a gente proteger os nossos bichinhos. E tem muito mais, temos dicas de filmes e séries também aqui para você no Inspire-se. Então vem para cá fazer esse programa com a gente. Você sabe, nos acompanha pelos canais 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira para todo o país, pelas nossas redes sociais. Te convido a ir lá nos seguir, Facebook, Instagram, no YouTube, se inscrever, nos acompanhar de qualquer lugar deste mundo que você estiver, enviar seus comentários, as suas dicas, no site da Masper TV, maspertv.com.br, é só a indicar a câmera do seu celular aqui para o QR Code, você fica por dentro de tudo que acontece na Masper TV, nos acompanha também em tempo real e no @AndreaDeVargas você pode enviar as suas sugestões, as suas perguntas, os seus comentários e inclusive sugerir as suas pautas e até mesmo convidados aqui para o Inspire-se, que eu leio com o maior carinho e, na medida do possível, eu atendo a todos os pedidos. Tá bom? Muito obrigada, então, por mais um dia aqui com a gente. Iniciamos falando sobre liderança com propósito e humanidade no ambiente profissional. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui como convidada ela que é psicóloga, que é especialista em desenvolvimento de líderes, Helena Brochado. Helena, bem-vinda, que prazer te receber. Andréa, obrigada por estar me recebendo aqui no teu estúdio, no teu programa. E inspiração tem tudo a ver com liderança, Não né? é? Muito a ver com liderança. Helena, tu tem assim, uma carreira incrível nessa área, trabalhando desenvolvendo líderes, que é algo muito difícil, essencial. Um bom desenvolvimento de líderes dentro de uma empresa é algo que faz totalmente a diferença, né? Quais que são os principais desafios que tu enfrentou durante esse tempo, essa tua caminhada, a tua trajetória, e quais as principais mudanças que aconteceram também? Pois então, eu acho que, para mim, o meu principal desafio de liderança foi a gente se dar conta que liderança, ela é a nossa atitude de todos os dias. Ela não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Muitas vezes tem um discurso bonito, a parede tem missão, visão e valores, mas no dia a dia, como que eu transformo o que a gente acredita em comportamento e atitude lá, na cultura da organização. Então, acho que isso aí foi o mais difícil, assim, para mim como gestora, e também quando eu comecei a desenvolver os líderes. Eu sempre trabalhei na área de RH, né? Fui executiva de RH por mais de 15 anos e sempre me preocupando nisso, como que a gente transforma o que está escrito na parede, que é o mais fácil, no comportamento, que é o mais difícil. E na Com Propósito, que é a minha consultoria, a gente trabalha com uma forma que eu acredito muito nela, sabe, Andréia? Que a gente fala de trabalhar com experiências transformadoras. O que transforma a vida das pessoas? O conhecimento técnico e as emoções. Por que as emoções? Porque o nosso cérebro ele é bombardeado de tantas informações ao longo do dia que ele já não sabe o que ele guarda. Então, ele seleciona aquilo que de alguma forma nos afeta, de forma positiva ou de forma negativa. O afeto é aquilo que nos afeta, que se transforma em emoção. Então, o que se transforma em emoção gera memória. O que gera memória gera aprendizado. E do aprendizado a gente transforma isso em comportamento.
Então, o gestor, ele tem que ter a consciência que o tempo inteiro ele está inspirando e impactando as pessoas de forma positiva ou negativa. E isso vai reverberar dentro do seu colaborador em maior ou menor engajamento, em maior ou menor comprometimento, em maior ou menor entrega no dia a dia. Então, o gestor, ele tem que ter essa consciência do quanto ele impacta nas pessoas e do quanto ele é essencial dentro da organização. Então, junto com isso, maturidade... inteligência emocional. Inteligência emocional demais o tempo inteiro. E, Helena, a gente vê que o perfil do gestor mudou muito, né? Sim. A gente volta no tempo, a gente vê aqueles chefes mesmo, autoritários, determinando as funções e basta, não era aberto para diálogo. Hoje a gente vê essa flexibilidade maior da parte do gestor. Mas aí a gente percebe um outro problema que vem com isso também, que muitas vezes aquele colaborador, ele pode ultrapassar o limite também, né? Então, como lidar com essas duas coisas? Manter a hierarquia, a questão do respeito, de intitular o que deve-se ou não ser feito, sabendo que esse colaborador também é alguém que está ali para somar e que o colaborador entenda isso. É um desafio grande. A gente está num processo multigeracional dentro das empresas. A gente tem os baby boomers, que são aquelas pessoas que o sinônimo de sucesso para elas é ter a chave de casa, da sua casa Sim. própria, um extremo comprometimento com a empresa, a lealdade, 30, 40 anos dentro da mesma organização. E a forma como as empresas também lidavam com essas pessoas era diferente. As empresas também não tinham a pressão que tem hoje, as questões eram mais estáveis. Então, essa galera são os baby boomers. Depois a gente tem a geração X, que é a minha. Uma geração super workaholic, uma geração mais focada na carreira. A primeira geração que as mulheres puderam ter a oportunidade de congelar os seus óvulos para terem sucesso profissional e depois pensar em ser mãe. Casamentos adiados em função da profissão. Enfim, então a carreira é o principal elemento basilar para a felicidade da geração X. Depois a gente vem a geração Y, que é a primeira geração que a gente começa a ter mais conforto em casa do que na firma. Porque até então, Andréia, a gente era assim, ó, o computador na firma era melhor, em casa a gente nem tinha. Na empresa tinha ar-condicionado, em casa a gente passava calor. Na empresa a minha cadeira era melhor do que a de casa. E na geração Y a gente começa a inverter. A gente começa a ter notebook em casa, a gente... Pô, mas eu estou em casa, eu posso controlar meu ar-condicionado, eu não preciso passar frio. Então, é uma geração que começa a questionar esse estar em casa o tempo inteiro ou não. E aí a gente passa uma régua, porque a partir daí vem a geração Z, que é a que está entrando no mercado de trabalho. Essa geração, ela é a primeira nativa digital. O que eu quero dizer com nativa digital? É a primeira geração que nasceu já com a tecnologia. Na barriga da mãe, eu digo que eles faziam assim já, né? Mesmo. Então, a gente está com essas 4 gerações trabalhando de forma simultânea. Uma geração baby boomer extremamente hierarquizada, uma geração Z que é filha da geração X, dessa que congelou os óvulos, dessa que compensava a ausência em casa, não dando limite, se aproximando muito ao pode tudo, dando telefone ao invés do diálogo. E essas pessoas chegam no mercado de trabalho entendendo que também vai ser a mesma coisa do que eles tinham em casa. E dentro do trabalho a gente tem responsabilidade, a gente tem entregas, e o que eu percebo são gestores extremamente perdidos em como fazer a gestão dessa turma que não entende que existe hierarquia, que nunca foi cobrado. E aí, quando o gestor vai cobrar alguma coisa, eles vão embora. Exatamente. Né? E te deixam com o pincel na mão. Então, o gestor pensa assim, ou eu cobro e não tenho equipe. Ou eu fico refém dessa situação. Ou eu fico refém. E o que a gente tem treinado muitos gestores é o seguinte... gestor está ali para resolver o problema junto com a equipe e a gente tem uma meta para entregar, a gente tem um trabalho para desenvolver. Agora, não funciona mais o comando e controle. Eu preciso, com a geração Z, engajá-los muito mais. Então, eu como gestor preciso conversar muito mais, entender o que essa pessoa quer como indivíduo, explicar muito mais o impacto do trabalho dela dentro da empresa. A pessoa precisa se sentir pertencente, reconhecido. O jovem da geração Z, ele quer entender aonde que chega o meu trabalho. Antes, o chefe mandava, a gente fazia porque obedecia. Agora,
ok, para eu obedecer, para eu me engajar, eu preciso me inspirar no meu gestor. Então, a gente precisa de gestores mais influentes e menos mandadores. A gente precisa de gestores que invistam mais tempo em explicar o porquê que a gente está aqui, qual é o impacto do teu trabalho, para onde que vai esse produto que a gente está desenvolvendo, a importância que tu, Andréia, tem no que a gente está realizando, para que essa pessoa conecte o seu propósito individual com o negócio, com o propósito da empresa. E o gestor é quem faz esse match, essa liga entre o indivíduo e a organização, coisa que antigamente não era necessário. O chefe mandava, a gente fazia, a gente foi criada assim, tá triste, trabalha, tá feliz, trabalha, agora não. Agora a gente tem que entender um pouco mais. E isso não é fácil. E não é fácil, não é fácil. E esse conflito de gerações aí vai chegar um momento que isso vai, tu acha que já vai estar solucionado, porque agora tu mostra mesmo, são 3 gerações totalmente diferentes, que de repente tem que conviver no mesmo espaço de trabalho, né? Os conflitos geracionais, eles sempre existiram. A questão é que as gerações, elas estão ficando com um tempo menor de mudança de geração, né? Mais rápida a transição de uma geração para outra. Então, a gente acredita que o que a gente precisa trabalhar, não para terminar com os conflitos geracionais, porque isso já é uma coisa bíblica, mas o que a gente pode fazer é dar mais ferramenta para os gestores lidarem melhor com as suas equipes. E antes a gente dizia, vai lá e afia o machado, né? Agora não é mais machado. Agora é outras ferramentas e o gestor precisa ter essa consciência. Eu digo que o gestor ele tem uma responsabilidade tão grande, Andréia. Eu não sei se todos os gestores têm consciência do quanto eles fazem a diferença na vida da pessoa. A gente precisa de uma pessoa que acredite na gente. Essa pessoa é quem vai nos admitir, é quem vai nos promover. E isso tudo transforma a nossa vida. E isso tudo quem faz é o gestor. Então, ele ter essa consciência, né, do impacto social que essa condição tem. Perfeito. E como que a gente também responsabiliza o outro lado, né? Porque às vezes recai tudo sobre esse gestor. Mas qual a responsabilidade de quem foi contratado, de quem teve essa oportunidade, de quem está do outro lado, tem para que também as coisas andem, né? Para que também as coisas fluam, né? Porque existe uma responsabilidade dos dois lados. Ótima pergunta. E nunca ela vem. Adorei. Andréia, o que a gente tem visto assim, e trabalhado dentro das empresas é o processo de onboarding, que é a entrada do colaborador dentro de uma empresa, ele antes era visto como um projeto secundário. Vai lá e explica um pouquinho do negócio. Agora não, a gente tem dado muito mais peso para esse início, justamente porque os limites precisam estar claros. Eu tenho um horário para entrar, eu tenho um horário para sair, eu posso ou não usar o celular aqui dentro. Qual é a descrição do meu cargo? O que a empresa espera de mim? Porque, por mais simples que isso seja, desta geração que está chegando, muitos deles estão entrando no primeiro emprego sem preparo nenhum, sabe? Em que todo o relacionamento deles foi da escola, foi no computador mais ainda no celular. Então, às vezes, nem e-mail sabem mandar. Então, a gente precisa ter essa integração muito mais numa linguagem jovem, que atenda a essa comunicação, que eles consigam decodificar e deixar muito claro, sim, as responsabilidades, as entregas, o porquê que tu está aqui. Então, esse início da jornada de trabalho, ele tem ganhado um peso mais importante dentro das empresas. Então, quem tem negócio aí, invista nesse início, que é onde a gente explica como as coisas funcionam aqui, em que a gente passa a nossa cultura, os nossos valores, o que pode e o que não pode acontecer aqui dentro. E aí a gente começa no engajamento, né? Agora, as pessoas têm que entender que no momento que elas são contratadas para uma organização, elas têm um compromisso a ser feito. Porque elas também aceitaram estar ali, né? Ninguém está em lugar nenhum por obrigação, exatamente. Também tem a questão que eu percebo muito, pode ser que ela não há uma pesquisa sobre isso, é uma percepção mesmo, que muitas pessoas que trabalham com recrutamento, seleção, na hora de contratar, estão tendo muitas dificuldades. Às vezes, com muitas vagas abertas e dificuldade de encontrar o perfil ideal para aquela vaga. O que é isso? É a falta de qualificação, é a falta de preparo, é talvez a falta de interesse, as pessoas estão procurando trabalhos mais autônomos. O que pode estar acontecendo diante de tudo isso? São tantos fatores. Temos fatores políticos e sociais
que fazem com que as pessoas, às vezes, não tenham tanto interesse em ter que ir trabalhar, porque elas conseguem, de uma outra forma, uma receita, uma renda. E às vezes, a ambição, ela se limita a esse valor que as pessoas recebem do governo através de vários mecanismos aí de bolsas, enfim. Então, isso tira a gente do mercado de trabalho. A gente tem a pejotização, né, que são pessoas que querem trabalhar mais como pessoa jurídica e não como CLT. Então, isso também, tem empresas que não aceitam trabalhar com um CNPJ, que querem CLT, e tem pessoas que não aceitam. E que tem a questão do home office ou não, muita gente não querendo trabalhar no formato presencial, optando pelo formato online. São tantos fatores, assim, a falta de qualificação também, as pessoas idealizando um negócio que não vai existir na prática, né? Tudo bem. Daí, o que acontece? Às vezes, as empresas mostram muito o lado legal. Tem mesa de ping-pong, tem fla-flu. Tá, isso é um pedaço. Claro. E a gente não vai viver jogando videogame. A gente vai ter que trabalhar. Em alguns momentos, a gente vai lá. Né? Então, esse mundo do brinquedo infantilizado das organizações... Do lúdico. Está afastando do objetivo principal do trabalho, que é gerar transformação. Todas as empresas, elas existem para transformar algo em algo. Aqui a gente trabalha com a transformação da comunicação, né, do que a gente está trazendo de informação para que a gente possa divulgar isso para mais pessoas. Essa é a transformação que a Masper faz. Claro que vocês também têm um ambiente maravilhoso para os colaboradores, é gostoso estar aqui, mas eu preciso fazer com que no horário tal a luz funcione, o microfone esteja ok, como toda a equipe aqui de vocês estava engajada para que nós estivéssemos aqui. É para isso que isso está. Claro. Então, e aí entra o papel do gestor com o RH para clarear isso, que às vezes parece um pouco engraçado a gente ter que falar de coisas tão básicas. Mas, nesse momento, em várias situações, a gente está precisando voltar ao básico, ao óbvio, ao que não foi dito. Exatamente. Então, isso tudo vem afastando, muitas vezes, as pessoas do mercado de trabalho. Às vezes, também, se eu ainda moro na casa do pai, da mãe, eu ainda não tenho boleto para pagar e também posso me dar esse direito. A gente também tem um nível de afastamento muito grande devido à ansiedade, depressão. A gente está com uma quantidade enorme, né, de pessoas afastadas, o que também contribui com essa dificuldade de mão de obra que a gente está passando e está difícil. E aí, se a gente vai em qualquer segmento, a gente trabalha com agro, a gente trabalha com TI, a gente trabalha com varejo e todos com dificuldade de contratação. Falamos aí sobre a inteligência emocional, que ela é importante, sobre o impacto. Gostaria, Helena, que tu trouxesse mais esse assunto, porque como que as pessoas conseguem hoje trabalhar sob pressão, se é que elas conseguem trabalhar sob pressão? Isso vale tanto para a liderança quanto para os colaboradores, os funcionários. Sim, a inteligência emocional é a condição da gente reconhecer as nossas emoções e as dos outros. E, através disso, a gente conseguir ter decisões mais assertivas. Eu preciso saber quais são os meus gatilhos da ansiedade. Eu, Helena, quando eu começo a suar embaixo do braço, quando eu começo a ficar com calor, significa que eu estou mais ansiosa, significa que eu já estou começando a passar do meu limite. Bom, nesse momento eu levanto, eu vou no banheiro, eu vou tomar uma água, eu vou respirar. Então, a gente, quanto maior o nosso autoconhecimento de conseguir decifrar quais são as alterações do nosso corpo quando a gente está entrando numa ansiedade maior, mais fácil é a gente conseguir organizar antes do copo transbordar. Então, tudo começa pelo autoconhecimento, da gente poder se observar, da gente poder se reconhecer. Depois do autoconhecimento é o que eu faço com isso. Quando eu falo que eu me dou conta que quando eu suo, quando eu estou com calor, eu faço alguma coisa, é justamente isso. Como eu estou e o que eu faço com isso. Então, esse é o segundo etapa, né, para que a gente consiga modular melhor as nossas emoções e nos dando os limites. Tem momentos que eu vou estar num período de sprint, num período de entrega. Essa semana, para mim, Helena, está sendo uma semana super acelerada. Ok, o que eu vou fazer no meu final de semana para que eu consiga regular a lenta? Encontrar o equilíbrio. Vai ter momentos. E aí, Andréia, a gente precisa ter, eu digo TPM, que é tempo para mim. São os momentos em que a gente consegue equilibrar. Nem todo tempo eu vou estar a 200 por hora. Né? Então, dentro do meu dia,
não só dentro do meu final de semana, porque senão parece que a gente morre durante a semana e vive final de semana. Não. O que eu consigo fazer ao longo do meu dia, que são as minhas pílulas de carinho, de alto carinho, de poder me organizar. É um almoço, às vezes, que pode ser no restaurante da esquina, porque é perto do meu trabalho, mas que eu vou almoçar sentindo a comida, pensando no meu dia, porque a gente está comendo, a gente está sendo treinado para não estar onde a gente está. É, impressionante. Não viver o momento, né? A presença sumiu. Então, eu estou aqui contigo pensando no filho da escola, que eu tenho que pegar o tema, que eu não fiz a proposta, que eu tenho que enviar ao cliente que não me respondeu, o e-mail que eu tenho que... Não! Então, estar presente acomoda o nosso cérebro, faz com que ele também se tranquilize. Então, eu preciso ter momentos de presença. Isso também nos ajuda muito. Isso tudo é inteligência emocional, é a gente conseguir reconhecer. E também com o outro. Vamos supor que a gente vai ter uma conversa, e nem é entre gestores, é um projeto que nós duas estamos fazendo juntas. E aí eu percebo que no dia da reunião tu chegou, poxa vida, sei lá, a pessoa bateu o carro, a pessoa já chegou dizendo que teve uma noite super estressante, sei que... Eu consigo adiar aquilo, eu consigo daqui a pouco ter mais empatia com o outro, às vezes não vai dar, às vezes eu preciso que seja outro, seja agora. Mas se eu puder, por que não? Então ela também inclui eu ter mais empatia, eu ser mais amável, a gente deixar de ser menos egoísta. Importante. Helena, nós vamos continuar conversando, até porque tem um livro da Helena aqui que nós vamos falar sobre, que foi lançado no ano passado, mas eu vou pedir um intervalo, tá? Então, daqui a pouquinho tem mais bate-papo com a Helena Brochado, que é psicóloga e especialista em desenvolvimento de líderes. Também vamos ter no Inspire-se ainda 10 anos do Festival For Beer. E Ana Hoffman. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique aí. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. E como eu falei que iria esfriar esse final de semana, Ana Hoffman se adiantou e foi para a Praça 15 nos trazer informações sobre como cuidar dos nossos pets agora no frio. É isso mesmo, Ana Hoffman, bom dia! Muito bom dia, Andréia. Bom dia a todos que acompanham a Masper TV. Sim, Andréia, a gente já vai falar sobre as roupas dos pets. Mas antes, eu tô aqui no centro de Porto Alegre, tá? Bem pertinho do mercado público. Tô aqui chegando para falar sobre os pets e eu encontrei esse menino aqui, o Luiz Gustavo. E ele quer mandar um beijo especial para uma certa pessoa. Pode mandar o teu beijo. É Vai, pode ir. Me fala aí. Andréia. Ele me abordou aqui, Andréia, e disse assim, ó, eu quero aparecer na TV. Eu disse, Aí eu disse, pra quem tu vai mandar um beijo? Pra Andréia. Um beijo pra Andréia. Ai, querido! Me conta, tu disse que é gremistão, é isso? Sim. Gremistão, Andréia. Ele disse que ama o Grêmio. Como é que tu me falou? Eu quero aparecer. Tu tá, ó, manda lá, ó, um tchauzinho lá, que tu tá aparecendo. Ai, valeu, toca aqui. E dá-lhe Grêmio? Dá-lhe Grêmio? Sim. Andréia, vamos então pra nossa pauta pet. Agora tchau, Luiz. Tchau. Ele queria muito aparecer e eu não poderia negar isso para uma criança, né? Então agora, Andréia, falando sobre a nossa entrada de hoje, eu tô aqui no centro de Porto Alegre, como eu te falei, um dia bonito, ensolarado, inclusive com máxima de 31 graus para hoje, só que semana que vem promete esfriar e muito, inclusive a queda de temperatura começa neste final de semana. E não é só a gente que tem que estar aquecido, né? A gente também tem que se preocupar com os pets. Tu que é uma mãe de pet assim como eu, sabe disso. E olha que eu encontrei uma empreendedora pet, a Lavínia. Vou passar aqui na banca com a Lavínia, tô entrando aqui. Opa, passei na frente dela. E aí ela me contando que ela mesma produz e começou a produção de roupas pet na pandemia. É isso, Lavínia? Comecei na pandemia, procurando uma renda, né? E daí encontrei, né? Já gostava muito de costurar, né? E no inverno crescem as vendas, com certeza. Sim, no inverno é nossa alta, né? No verão eu não tenho muita, né? A gente até para.
Mas a partir de abril até dezembro, as vendas são bastante. Me conta quantas roupas, em média, assim, tu costuma vender na época de frio? Por dia, por semana? Numa feira, assim, aqui no centro, que eu faço aqui no centro durante a semana, né? Umas 40 roupas saem, assim, num dia bem frio. Viu só, Andréia? Mais ou menos 40 roupas. Eu quero que ela mostre rapidinho, Andréia, porque tu vai te apaixonar. Tem uma aqui, inclusive eu pensei na tua cachorrinha, a Lisa. Olha só, essa é feita de quê, Lavínia? Essa é do tecido das jaqueta puffer, né? Aí aqui ela tem um fechinho que tu pode abrir para passar a guia, né? E ela é uma capinha, tipo um casaco. É tipo uma japoninha. É, isso aí. E aquece, né? Que é o mais importante. Ela é estufada. Andréia, além de quentinho, eu percebi aqui, dando uma olhada, que tem muita roupa pet de personagem. Vê se pode isso. Mostra pra gente aqui. Aqui eu tenho o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha. Tem o Ursinho Pooh. Tem o Ursinho Pooh. Aqui também. A Hello Kitty. A Hello Kitty. O Garfield. O Garfield. É. Tem de que tamanho até que tamanho? Eu tenho desde o RN, que é de 0 quilos, né? Até o G6, que vai dar uns 60 quilos. 70. Meu Deus. G6 e vende? Esse aí sai mais devagar, né? O vende mais o menor. Ali o M e o G, que é um tamanho de cheats, linguicinha, né? Sim. Vamos mostrar esse GG por curiosidade? É um GGzão, né? É um G6, né? G6. Vamos mostrar aqui pro público, porque é curioso, André. Olha, é quase do tamanho da gente. Olha só. E esse material é qual? É o tecido fleece, é um tecido térmico. Quanto tempo tu leva pra fazer uma roupinha em média, assim? Num dia, assim, eu corto. Se eu for eu cortar e costurar, eu acho que umas 30 saem. 30? Mas quando meu marido, ele risca e já deixa cortado e eu só passo na máquina, vai ali umas 80 por dia, que daí rende mais rápido. Rende mais e rende muito e vende muito. Lavínia, quero te agradecer, te parabenizar, tá tudo muito lindo. Eu vou só pedir pro Ronaldo, que hoje está nas imagens comigo, Andréia, mostrar aqui a arara. Olha só quanta coisa bonita. Da LOL, da Minnie, do Mickey, da Moranguinho. Tem muita coisa bonita mesmo aqui. Fico muito feliz de conhecer o teu trabalho. Muito obrigada por receber a gente. Muito obrigada. Muito legal, né? Andréia, olha, tem que vir aqui se fartar de roupinha pra Lisa, viu? A Lisa vai adorar renovar o guarda-roupa, viu? Volto contigo aí no estúdio. Muito boa, Ana, adorei. A Lisa vai adorar também. Obrigada, Ana Hoffman, sempre trazendo pautas diferentes para nós aqui. Vamos continuar falando, então, sobre desenvolvimento de líderes com a psicóloga Helena Brochado. Helena tem um livro que acabou, a gente pode dizer, de sair do forno, porque foi lançado ano passado, né? Foi lançado ano passado, eu trouxe para ti um presente. Ai, que maravilha! Olha que livro, hein? Um livrão. O que é que Diário da Liderança com Propósito? São relatos reais, baseados em experiências reais que você traz ou mais não? ou menos. Talvez as experiências reais sejam minhas, porque ele tem muito exemplo. Então, ele é um devocional. São 12 meses, 12 capítulos, cada um dos capítulos focados no programa de desenvolvimento de líderes que a gente realiza na Com Propósito. Então, a gente tem, começa tudo pela inteligência emocional, que foi o que a gente estava conversando no bloco anterior. Depois a gente fala de autoliderança, gerações, saúde mental, segurança psicológica, carreira, negociação, estilo de gestão, comunicação, feedback, enfim. E cada dia... Então, isso é por mês, certo. Né? Cada mês é um assunto desses. E dentro de cada dia, a gente tem um exemplo, teoria e prática. A prática é que transforma ele num diário, porque todos os dias, antigamente a nossa avó, as mães faziam, né, o diário de todos os dias escrever alguma coisa. E eu quis resgatar isso, então todos os dias a gente tem um exercício para poder fazer, para fixar o conhecimento que foi passado naquele momento. Alguns exercícios são individuais, outros exercícios são para você fazer no outro dia com a equipe. Eu não sou gestor, posso ler o livro? Claro que sim. A minha filha tem 16, 15 anos, ela já lê o livro também, porque tem esses exercícios que é para a gente se desenvolver. De escuta, de comunicação, de relacionamento. Sem dúvida, relacionamento humano.
que é para qualquer área da nossa vida, né? É importantíssimo, exatamente. Assim, então ele ficou um pouco grossinho pela questão da quantidade de páginas. E que lindo que ele é, todo colorido, Aí é que né? eu sou muito visual, eu adoro coisas, essas coisas pra mim tem que ser, além de ter muito conhecimento técnico, ele é bem denso de informação, tem que ser bonito, tem que ser gostoso. Helena, é exatamente isso que passa esse livro, né? Porque adorei. Cada vez menos as pessoas estão lendo, né, Andréia? Então, o que eu quis trazer era resgatar uma leitura gostosa, leve e com aplicabilidade imediata. E é tudo isso que o diário traz. Todo mundo deveria ler, porque somos líderes da nossa própria marca. Somos uma marca, se a gente for pensar assim, exatamente. Né? Então, a gente... E relacionamento humano, olha, adorei. Muito obrigada mesmo. Onde que a gente pode encontrar? Vocês podem encontrar o livro, o Diário da Liderança com Propósito, tanto na Amazon, como também diretamente conosco. Aí o e-mail é contato@compropósito.com.br ou pode me chamar no Instagram, no @HelenaBrochado_oficial ou no @você com propósito. E lá a gente vai entrar em contato e vai poder ofertar para vocês o livro, enfim, que é maravilhoso e fácil de ler. Eu acho que o principal é isso, a gente já está indo para a 2ª edição, porque foi um sucesso, assim, muitas empresas têm comprado para dar de presente para os seus colaboradores. Ótimo presente, né? Também. E acaba depois a gente podendo, a própria empresa, uma vez por mês, falar sobre o assunto desse mês. O que vocês leram, o que foi que ficou. Porque isso é interessante, não é aquela leitura que tem que pegar e terminar o livro, tu vai lendo aos poucos ele, né, como tu fez ali, que é realmente um diário. E daqui a pouco, né, Andréia, eu não quero ler o primeiro capítulo, que é inteligência emocional. Agora eu vou fazer uma negociação importante, vai direto para o capítulo de negociação. Agora eu estou com problema de geração, vai para o capítulo de geração. Claro. Então ele não é necessariamente essa sequência. Perfeito. Helena, muito obrigada, eu adorei te receber aqui, acho que é um assunto inesgotável praticamente, porque ele é orgânico mesmo, é vivo esse assunto, as organizações têm que se adaptar, as pessoas que trabalham nas organizações também. A gente sempre tem que falar sobre isso, pensar sobre isso e ouvir pessoas que estudam isso, que entendem isso, para a melhor forma de todos viverem num ambiente de trabalho de forma saudável, que seja prazeroso, já que a gente tem que estar e a gente pode ter a liberdade de escolher onde estar também, que seja tudo fluido para todo mundo, né? Para a liderança e para quem é funcionário também. Sabe que tem alguns estudos que mostram que o gestor impacta em 69% na saúde mental dos colaboradores. Para o bem e para o mal. Então, que a gente possa impactar inspirando as pessoas de forma positiva, que elas enxerguem o quanto elas podem crescer na vida, se realizar através do trabalho. Uma sociedade que acredita que o trabalho é uma forma da gente conseguir levar o que tem de melhor para a nossa família e a nossa autorrealização é uma sociedade que prospera. E eu acredito muito que a gente precisa trabalhar junto da sociedade essa crença novamente no trabalho. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Nós vamos agora para o intervalo. Na volta, nós vamos falar do festival que vai ter na For Beer, comemoração aos 10 anos da cervejaria. É daqui a pouquinho. Nós estamos de volta aqui com o Inspire-se ao vivo para todo o país. Quero te convidar para nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E, claro, enviar as suas pautas, suas sugestões aqui para o Inspire-se. Agora, nós vamos de dicas para você. Dicas, toda quinta-feira a gente vai buscar dicas de cinema, de streaming, para você se preparar aí para o seu final de semana, né? Já poder saber o que está sendo lançado, se preparar. Estamos aqui com um dos lançamentos, que é a Zico, o Samurai de Quintino, que traz a história de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, com imagens marcantes e depoimentos que relembram sua trajetória dentro de campo. Então, Zico realmente um dos maiores ídolos aí. Quem gosta de futebol, quem quer saber da história de Zico, é imperdível. A paixão de uma nação.
E agora nós vemos comédia Velhos Bandidos, que acompanha um grupo de aposentados que decide planejar um assalto, garantindo situações divertidas e cheias de surpresa, com Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro, então o Ari Fontoura, né, que é um dos ícones também, junto com a Fernanda Montenegro. Então, uma comédia aí que promete diversão para toda a família, com certeza. Fica a dica, comédia Velhos Bandidos, uma produção da Conspiração Filmes. Também temos O Diabo Veste Prada, é claro, sucesso absoluto no mundo. O Diabo Veste Prada está levando muitas pessoas aos cinemas, é o grande destaque, retomando o universo da moda com novos desafios e bastidores do mundo editorial. Diabo Veste Prada 2, devido ao sucesso que foi o Diabo Veste Prada 1, 20 anos depois, volta com o Diabo Veste Prada 2, com os mesmos ícones, as mesmas atrizes, a Meryl Streep maravilhosa e a Anne Hathaway. Então, aí, dando o que falar nos cinemas de todo mundo. As pessoas, inclusive, se preparam, se vestem para ir assistir o Diabo Veste Prada. Fica a dica, se você não foi. É uma ótima oportunidade aí, se não assistiu um, já assiste um e segue para o 2 no cinema. Aproveite o seu final de semana para fazer algo cultural, uma leitura, um cinema, uma música, porque não é sobre isso que vamos falar agora. 10 anos da cervejaria For Beer, e eu converso aqui com o fundador, sócio fundador da cervejaria, que é o Cristiano Santos. Cristiano, muito bem-vindo, que prazer te receber aqui. Obrigado, é um prazer também. Prazer, estamos aí com um festival em comemoração a esses 10 anos, né? Isso. Muita música, e lembrando que é gratuito, a entrada é gratuita, não paga nada. Chega lá e vai se deparar com muitos músicos da nossa região aqui. Bandas muito bacanas. Já quero que tu comece aí falando como que foi a seleção aí para esse festival, para essa comemoração. A gente quis, para nosso aniversário, né, de 10 anos, a gente quis que fosse um festival marcante, né? E fazia 2 dias. A gente costuma normalmente fazer um dia e tal, mas para comemorar os 10 anos, então a gente gostaria de fazer na sexta, que vai ter a abertura do Tonho Croco e sua banda, e aí no sábado mais 3 bandas, que começa com o National Kid, depois Carlinhos Carneiro e o trio Deus o Livre, e depois, no final, Comunidade Ninjitsu para fechar com tudo. Que maravilha! De que horário se estende? Sim. Desculpa. Bom, a gente abre sempre de terça a domingo, de segunda a sábado, das 11h30 até meia-noite, né? Então, a gente segue abrindo 11h30, né, para o pessoal almoçar e tal. Tem gente que quiser ficar já direto para os eventos, já pode ficar também. Na sexta-feira, então, o Tonho Croco ele começa em torno de 7h30, 8 horas, por aí. E no dia seguinte, né, então, o National Kid abre os trabalhos dos shows em torno de 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, olha que Isso. maravilha! É um evento bem família, né, como costuma ser para o nosso público. Então, vai ter várias atrações, várias possibilidades, né? Teremos um espaço Kids, né, com brinquedos infláveis e tal, que a criançada já está bem acostumada, né? Depois, a gente também vai ter um flash tattoo, né, que já tem uma sessão de tatuagem ali, o pessoal pode trazer as suas ideias também para fazer com o pessoal. Eles já apresentam umas, então é bem tranquilo, só conversar. E depois, claro, começam os shows a partir de 7h30, 8 horas, por aí. Até encerrando meia-noite. Meia-noite. Mas normalmente termina um pouco antes, termina em torno de 10h30, mais ou menos, a última banda. Que bom. E assim, os eventos, eles estão se voltando para começarem mais cedo. Né? Eu acho que já está sendo uma cultura isso, o que eu acho maravilhoso. Sim. Inicia mais cedo, termina mais cedo, todo mundo se diverte, indo à tarde, leva a criançada que vai ficar nos brinquedos infláveis ali, no espaço recreativo. Isso. E ainda aproveita grandes bandas aqui da região, aqui no nosso estado, que tem nomes aí consagrados já, que promete ser uma grande festa aí, então, Cristiano. Vai ser, com certeza. Vai ser, né?
E além de tudo, claro, né, vai ter já o pessoal, nosso público já conhece também. Nós teremos mais de 20 tipos de cerveja, teremos drinks também, espumante, né? Claro. E além do nosso cardápio de comidas, né? Feitos na parrilla, temos burgers também, enfim, tem para todos os gostos, né? Então, quem não pode ir ao sábado, vai na sexta. Exato. Então, ou se puder, vai na sexta e sábado. Melhor já vai assiste, nos dois, né? né? Vai Porque nos daí, dois, já assiste. A gente sempre faz questão de divulgar também quando são eventos assim que as pessoas podem acessar livremente, sem ter, né, que pagar o ingresso. Imagina, são 5 shows ao todo? 4 shows, né? Entre os 2 dias, então, livres, que você é só chegar. Exatamente. É só chegar. Vai ser na Forbier do 4º Distrito, é isso? Isso. O Forbier do 4º Distrito fica na Avenida Polônia 200. Ali é onde fica a fábrica da cervejaria também, né? É a primeira, a sede das nossas unidades ali. Então, tem todo aquele clima de fábrica, industrial, assim, um clima bem legal, bem descontraído. O pessoal pode vir do jeito que vier, vai se sentir bem à vontade, né? Que isso é a nossa característica em todas as unidades, né? Se o pessoal quiser chegar com o seu pet, nós somos pet friendly também. Bem importante isso. Exatamente. Também. É isso mesmo. Se o pessoal quiser chegar com o seu pet de chinelo de dedo, vai estar ótimo. Se quiser chegar bem arrumadinho, vai estar ótimo também. Isso é legal. É muito legal isso. E em todas as unidades? Sim, todas as unidades somos pet friendly. São quantas unidades? Somos 7 unidades. 7 unidades em Porto Alegre. Todas em Porto Alegre. Distribuídas em Porto Alegre. Isso. E esse festival, então, vai acontecer na unidade do 4º Distrito. 4º Distrito, que foi bem atingido pelas enchentes, como que foi para vocês, que é a primeira sede, né? Isso. Que foi ali que tudo começou. Exato. Como que foi para vocês na enchente? Foi e ainda está sendo pesado. É mesmo? Né? Isso. O bairro sofreu muito, né? E ainda sofre, porque ainda anda pelo bairro, ainda vê resquícios de alguma coisa de enchente, né? Mas, claro, ele já está se renovando, já está renovado, porque muitas coisas fecharam, né? Muitos negócios fecharam, outros já abriram de novo, então está tendo uma renovação bem legal, assim, né? Tem vários empreendimentos agora também sendo concluídos, né, no local, coisa que vai renovar o bairro também, né? Vocês chegaram a ficar fechados por quanto tempo? Olha, em torno de 40 dias, 45 dias, alguma coisa assim. Entre começar as chuvas e poder, né, entrar para limpar a coisa, então... E fica aqui a dica, né, para a gente se voltar realmente para esses bairros também que sofreram com isso e que estão precisando, estão em fase de reestruturação, que a gente incentive esse comércio local, porque ainda precisam. A gente acha que tudo passou, mas realmente as consequências ainda estão aí, em alguns lugares maiores, em outros menores, mas a gente sofre os impactos ainda de tudo isso, né? Então fica o convite de se voltar para o 4º Distrito, que tem bares, restaurantes maravilhosos ali, incentivar esse comércio local, já começando aqui por sexta-feira e sábado, na Forbier, então, do 4º Distrito. Não é? Isso aí. Convidamos a todos, então, né, para prestigiar não só a gente, mas como o bairro mesmo, né? Ver que o bairro está sendo renovado e tudo, né? Então, é uma oportunidade bem bacana para quem não conhece, de conhecer, né? A gente espera um público aí em torno de 1000 pessoas, até talvez mais. 1000 pessoas. Isso. Tem lugar para todo mundo? Tem. Vai ser... Desculpe. A gente vai fechar a rua também, né? Então, a rua vai ser fechada. Isso, no sábado. Claro. No sábado a gente fecha a rua. Na sexta vai funcionamento normal. Mas, então, dá aberto para quem quiser chegar e é só curtir. Cristiano, e as pessoas vai ter alguma senha, alguma coisa? É por hora de chegada para ocupar o espaço ali perto das bandas? Não, na verdade é só chegar, não existe senha, né? O pessoal vai chegando. A gente recomenda para chegar cedo, né? Para poder curtir desde das atrações fora os shows, né? E com chuva, sai igual? Porque vocês estão pensando em fechar a rua ali, a previsão talvez seja de chuva para o final de semana, né? Sai igual o evento. Sai. A gente até está acompanhando essa questão do tempo, né? Sexta e sábado. Sexta acho que chove pela manhã só, e sábado já está tudo tranquilo. Mas igual, nós temos 2 pavilhões ali, né? Que são bem amplos. Que é bem grande ali, né? São bem amplos, o show vai ser num pavilhão ali que tem toda a estrutura, então é super tranquilo, né? Mas a gente sabe que não vai chover, então tá tudo em ordem. Tá tudo certo. Tem interatividade entre as bandas ou não? Sim, eu não sei se eu poderia falar, mas acho que pode. Dá um spoilerzinho aqui para nós. Normalmente tem uma interação
ligaçãozinha, um participa da outra, né? Até porque são bandas que têm uma relação entre elas, né? Então, eu acredito que vai. Eu não tenho certeza, mas normalmente acontece. E quem estiver lá vai poder conferir isso aí, né? A Forbeer do 4º Distrito, ela traz mais bandas, traz mais música do que as outras? Sim. Inclusive, assim, a gente tem um lema que é beba cultura, beba cerveja. Então, sempre essa ideia de agregar não só música, mas como a gente já teve exposições lá no local também, né? Cultura mesmo. Exatamente. É tudo que envolve cultura de todas as maneiras. Então, e ali é um tradicional local de shows, né? Claro, não são todos os dias, né? Claro. São eventos específicos, assim, que a gente faz para poder valorizar também, né? Mas ali sempre foi um tradicional. Inclusive, em 2016, a gente fez... Nós estamos fazendo 10 anos, né? Em 2016, a gente fez um festival, uma Oktoberfest, também na rua, assim, ali eu acho que deu de 3 a 4 mil pessoas. Imagina, muita gente, né? Exatamente. Então, tudo aberto para o pessoal curtir. Então, e pretende se estender para outras unidades ou não? É mais concentrado ali no 4º Distrito? Como ali que é o original que está fazendo 10 anos, né? A princípio, esses shows grandes vão ser ali. Até pelo espaço também. Isso. Mas igual, durante todo o ano, né? A gente está fazendo uma programação para cada unidade ter seu diferencial, né? Então, a gente quer separar, mas cada um tem a sua oportunidade de receber. Beleza, então fica aí o convite, né? Sexta e sábado, é o festival aí que reúne muita gastronomia e cultura, o que é muito importante para nós. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Sucesso para vocês. Para todos nós. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Te espero amanhã, sexta-feira, com mais um Inspire-se para você. Beijo e até lá.